Com o objetivo de apresentarmos os 10 princípios conservadores do autor americano Russell Kirk, organizámos um conjunto de pequenas entrevistas com o filósofo João Maurício Braz. O João é doutorado em filosofia, é autor do livro Os Democratas que Destruíram a Democracia, para o qual deixo-vos o link, e convido-vos então todos a subscrever a nossa página, a gostar deste vídeo, a acompanhar esta série de entrevistas que preparámos especialmente para vocês e também a deixarem as vossas sugestões, comentários, observações. Até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. O primeiro princípio que o Russell Kirk descreveu foi a crença numa ordem transcendente, moral e duradoura. Sim. Eu faço algumas adaptações, no fundo traduzindo um pouco o Kirk para... Embora o Kirk é do século XX, não é? E tenha falecido já no fim do século XX, no fundo tentei encontrar aqui uma solução de compromisso e numa simplificação também desta linguagem ou destes princípios conservadores. Por exemplo, a questão do transcendente é muito importante. Nós falaremos também um pouco sobre isso. Há um pouco aquela ideia, já falámos, não é? Que no fundo podemos dizer que a política, num certo sentido, é um capítulo da religião ou da história da religião, não é? E a questão da transcendência como uma questão fundamental. Lá iremos, mas o que eu destacava principalmente neste primeiro ponto, nesta primeira característica que Russell Kirk enuncia, é a ideia de a existência do que ele chama uma ordem moral duradoura. Não é? Ou seja, existe uma ordem moral duradoura. E essa ordem moral não provém de uma autoridade qualquer artificial ou de uma autoridade política que se impõe num determinado momento e que diz os valores são estes e têm que ser para sempre, têm que durar 1000 anos. Ou seja, não se trata também de um conjunto de dogmas, de um qualquer salvador. Esta ordem moral duradoura, e nós aqui, isto era uma conversa infinita, podíamos juntar aqui várias áreas. Essa ordem moral duradoura pode-se encontrar, radica na própria natureza humana, mas também na própria cultura. O que é a cultura? A cultura, aquilo que o ser humano produz, ou faz, ou acrescenta, ou que é o natural, ou que é a natureza, aquilo que nós fazemos e que acrescentamos também é o que a nossa própria natureza humana nos permite construir e acrescentar. Portanto, há sempre uma interação entre a nossa própria estrutura biológica, cognitiva, psicológica e as coisas que somos capazes de construir. Nós não construímos aquilo que não somos capazes de construir. Claro que, ao sermos produtores de cultura, essa cultura também interfere e também altera a nossa própria natureza, ou a própria natureza humana, ou fatores biológicos, fatores fisiológicos, tudo isso, não é? Se consigo inventar, isto desviando um pouco, mas para percebermos esta ideia, se consigo produzir um determinado tipo de alimentação, ou seja, que não existia, é cultura, esse tipo de alimentação também irá alterar a minha própria, com o passar de gerações, altera também a minha própria estrutura física, biológica, psicológica. Portanto, essa interação é fundamental. E Russell Kirk, quando fala aqui na ordem moral duradoura, ou nós podemos, numa perspectiva conservadora, dizer que essa ordem moral tem a ver também com um certo realismo e também ver o que é que na cultura e na própria natureza humana é possível e o que é especificamente humano, e desse especificamente humano, o que é aquilo que perdurou ao longo dos tempos, porque nem tudo perdura ao longo dos tempos. Há muitas coisas que vão desaparecendo, que vão ficando pelo caminho, que se tornam inexistências ou meras recordações. Há outras que permanecem sempre. E temos que ver no que permanece sempre o que é que permite que as sociedades vivam melhor, ou que torne a vida melhor. E o que tem tornado a nossa vida melhor, devemos fazer algo para que isso se mantenha, para que isso se perpetue, para que isso não seja completamente destruído, não é? Por exemplo, e no fundo isso é que é a procura da boa ordem, não é? A ordem, uma boa ordem, aquela que devemos procurar, preservar e até impor. Aqui a questão dos conservadores, e aqui pronto, aqui por vezes isto torna-se tudo muito mais complexo, que é a crença, para mim é mais que uma crença, mas podemos dizer que se trata de uma crença, é que de facto há grandes verdades morais que são
perenes no sentido de duram toda a existência humana, não é? As grandes questões, as grandes verdades morais do presente são as mesmas da antiguidade, são as mesmas, tudo o que tenha a ver com comportamentos, tudo o que tenha a ver com determinado tipo de ações, o que é digno, o que não é indigno, tudo isso é uma constante e está sempre presente ao longo da história. Agora, claro, o modo como se concretiza em cada tempo, em cada época, claro que é diferente, os tempos são diferentes, as noções são diferentes, e isto torna-se polémico, não é? Se aplicarmos isto a realidades específicas, o papel da mulher ao longo da história, o modo como os seres humanos se relacionam, tudo isso. Claro que isso vai mudando ao longo da história. Mas há questões que têm a ver a ideia de verdade, a ideia de valor, tudo isso são questões que se mantêm ao longo da história, que é diferente de ter uma abordagem meramente relativista ou perspectivista sobre as coisas, não é? Ou seja, em vez de reduzirmos tudo ao que é próprio de cada tempo, devemos procurar aquilo que é essencial e que está presente em todos os tempos, em todas as épocas, mas que se vai, isso também tem a ver com um dos outros princípios que veremos mais à frente, que se vai adaptando ou concretizando em cada época, não é? Mas isto principalmente tem a ver com o quê? Que há um determinado tipo de ordem. E Kirk fala disso, que isso é até uma teoria do próprio Platão, que há dois tipos de ordem, não é? Que é uma ordem que é a ordem interior da própria alma e a ordem externa, que é a ordem da comunidade. E que essa ordem é aquilo que estrutura, é aquilo que permite viver de um determinado modo. E é isso que devemos procurar, e é isso que devemos também transmitir. E o que é que podemos perceber disto? Que é, quando as sociedades e até os indivíduos não estão voltados ou não escutam essa ordem moral perene, as sociedades costumam colapsar. Podemos ver os exemplos das grandes guerras mundiais ou até na nossa vida individual. Quando uma determinada ordem moral desaparece, podemos chamar de equilíbrio psicológico, aqui podemos depois encontrar vários nomes para isto, a vida das pessoas colapsa, não é? Ou seja, diz. Era curioso também ver, não é, que o Russell Kirk traz estas ideias a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi uma época, não é, onde estas questões daquilo que, de uma ordem, não é, moral que fosse boa para as diferentes comunidades, colapsaram, como estás a dizer. E ele refere também isso, que esta ordem, por exemplo, nada tem a ver com o quê? Com determinados mitos, a questão da importância e da relevância do interesse próprio, um certo egoísmo doentio, certas teorias infantis sobre a liberdade ou certas engenharias sociais do controle do próprio mundo e das sociedades. Num certo sentido, por exemplo, o marxismo é uma engenharia também, de certo modo, não só, mas também uma engenharia social, tal como se calhar um certo neoliberalismo também tem a ver com uma determinada engenharia social, e hoje cada vez notamos isso mais, não é? Do próprio controle do mundo e das próprias sociedades. Um outro aspecto que também é importante aqui é quando se fala nessa ordem moral perene, essa ordem moral tem muito a ver, e para Kirk isso é importante, com uma questão que é, há uma moralidade privada, a nossa moralidade, que é fundamental. E vários autores ao longo da história da filosofia falam sobre isso, que é, eu posso encontrar uma fundamentação moral que é, como é que eu ia dizer, que é geral ou que é para toda a sociedade, mas ela tem que partir sempre de cada indivíduo. Essa ordem moral, e se calhar esse como é que eu ia dizer, o grande salto para se encontrar uma boa fundamentação moral, uma fundamentação moral efetiva, que é cada indivíduo encontra em si, de modo particular, aspectos que são comuns a todos os seres humanos. E isso aí é nessa coincidência inevitável que se pode encontrar uma boa fundamentação para a moral. No fundo, se quiseres, para percebermos um pouco melhor esta ideia, é como a questão da literatura. Porque é que há escritores que, escrevendo a história da sua vida ou descrevendo algumas coisas particulares, conseguem um processo de identificação de tanta gente em tanto lado e em tantas épocas? É porque se
toca pontos fundamentais. Esta ordem moral perene tem a ver com esses pontos fundamentais, que têm a ver com a moral privada de cada um, mas que permitem, no fundo, essa consensualidade, não é? São esses valores morais, não é? Duradouros. Até, se quiseres, isso até certo aquilo que nos permite ligar ao campo social, assim dizendo. Não é? Sim. Interface com o social, com aquilo que em nós também existe social, mas como podemos comungar com os outros e que relações é que podem ser benéficas, assim dizendo. E se quiseres, neste sentido, há muitos debates, até no plano. É muito curioso para mim que muitas posições que são da metafísica de alguns autores, ditos metafísicos, encontram-se depois posteriormente em muitas questões da biologia e da própria psicologia, da biologia do desenvolvimento, da psicologia experimental, que tem a ver com aquelas estruturas de fundo. Por exemplo, nós quando falamos em moral, e aqui é importante sempre referir isso, aqui em moral nós não estamos a falar de uma perspectiva meramente catequizante, embora há quem diga que, por exemplo, que se não houvesse religião, que não existia moral. Mas aqui a moral significa algo, uma dimensão, que não é só de uma instância social que te impele a comportar-te de um determinado modo, não é? Seria uma moral completamente heterónoma, uma moral autónoma que cada um por si também percebe que não pode viver só escravo das suas inclinações passageiras, das suas paixões, dos seus apetites, dos seus prazeres e da sua satisfação imediata, que é, por exemplo, muito do nosso estado psicológico do século XXI. Ou seja, estamos a esquecer completamente os princípios dessa moral duradoura e desses valores perenes, não é? Tem um pouco a ver com isso. Já a seguir, não percam o próximo episódio deste conjunto de entrevistas dedicadas aos 10 princípios conservadores de Russell Kirk. Subscrevam o nosso canal, gostem do nosso vídeo e até já!